Você é daqueles que tem vontade de comer doce toda hora? Toda hora dá aquele desejo maluco de ficar comendo doce? Então esse vídeo é para você. Fica aqui até o final, porque hoje nós vamos falar sobre as causas para o desejo de comer doce que podem estar te impedindo de emagrecer e ter uma vida saudável. Então eu quero falar para vocês que esse desejozinho de ficar comendo doce toda hora ou em momentos talvez não oportunos, isso não é normal. Alguma coisa pode estar errada e é isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu quero falar para vocês que o corpo humano, ele é completamente surpreendente, gente. Ele sabe quando ele deve dormir, ele sabe quando ele tem que ir no banheiro e ele sabe quando ele tem que fechar os olhos, quando tem que piscar. Todos esses detalhezinhos, o corpo sabe. O seu coração nunca perde uma batida. Os seus pulmões estão sempre respirando. O corpo humano é um supercomputador e ele nunca comete erros. Ele sempre vai te avisar quando alguma coisa está fora do lugar. O negócio é a gente parar para prestar atenção naquilo que ele está avisando. O que a gente não faz na maioria das vezes. A gente não presta atenção. O corpo está avisando, dá um sinal amarelo, daqui a pouco o sinal já está vermelho e você nem tchum, você está pensando que está tudo ok, que não tem problema, não tem importância, e o seu corpo sempre vai estar te dando sinais, porque ele é uma máquina e ele funciona perfeitamente. Ele foi feito para funcionar perfeitamente. E quando as coisas não estão no lugar, ele vai te enviar esses sinais. Então, por isso, nós devemos dar atenção quando alguns sintomas aparecem e às vezes nós ignoramos. Com certeza o nosso corpo está tentando se comunicar e não estamos prestando atenção. Você já parou para prestar atenção na sua alimentação? Deficiências e comportamentos em sua vida podem estar sendo a causa dos seus desejos e vontades por doces. E esses comportamentos podem estar te impedindo de alcançar o seu peso desejado, de emagrecer ou alcançar alvos que você estipulou para você mesmo. Então, muitas pessoas, elas veem esses desejos como fraqueza, mas eles são mensagens. Como eu disse, o seu corpo envia mensagens. São mensagens importantes para você vigiar e manter equilíbrio, manter as coisas no lugar certo. Alguma coisa está fora do lugar e ele está te avisando. Então não pare, não simplesmente ignore esses sinais. E eu vou estar explicando aqui um pouquinho mais sobre isso e como que você vai prestar atenção nisso, porque tem pessoas que acham que não, eu tenho essa vontade, eu sempre tive vontade de comer doce o tempo todo. Isso não é normal. Alguma coisa pode estar fora do lugar. Quando você experimenta esses desejos com muita frequência, esse desejo, aquela coisa assim incontrolável, quer dizer que algo está errado. Isso é um sinal de que o seu corpo está te avisando que alguma coisa está fora do lugar. E aí eu quero que você presta atenção nisso. Aprenda a vencer, tá? Pergunte a você mesmo, o que eu tô querendo? O porquê que eu estou sentindo isso? O que pode estar fora do lugar? Entende? Quando você faz essas perguntas, você vai começar a prestar atenção no que pode estar fora do lugar. Então, a primeira coisa que eu quero falar, o que pode estar acontecendo com esse desejo doido de ficar comendo doce toda hora, pode ser a falta da primeira alimentação. O que é isso? Eu chamo de primeira alimentação, seria algo assim, como que mais do que o que você tem no seu prato. A primeira alimentação não quer dizer comida. A primeira alimentação, ela está ligada a relacionamentos saudáveis, atividade física, carreira, alguma prática espiritual que você tenha, coisas que completam a nossa alma e a nossa vida e que também satisfazem a fome da nossa vida. Não é algo
algo de comer, mas é algo que preenche o nosso ser. Então a primeira alimentação, ela está ligada assim, por exemplo, se eu tenho relacionamentos saudáveis, por exemplo, se eu tenho relacionamentos de amizade saudável ou é uma amizade tóxica, isso afeta o meu corpo, isso afeta o meu modo de me alimentar, isso afeta várias coisas na minha vida. As pessoas não param para prestar atenção nisso, gente, mas isso é a nossa primeira alimentação. Quando a nossa primeira alimentação ela é balanceada, ou seja, quando estamos com bons relacionamentos, quando estamos bem na nossa profissão, estamos, por exemplo, satisfeitos profissionalmente, porque quando você não trabalha em um trabalho que você gosta, aquilo não te traz satisfação, aquilo não está te suprindo, aquilo não está trazendo alegria para você. Quando você está em um relacionamento amoroso tóxico, por exemplo, uma pessoa que não é casada, está namorando, mas é um namorado muito ciumento, isso é um relacionamento tóxico. Então você está com deficiência na sua primeira alimentação, que é a alimentação da sua alma, do seu corpo como um todo, porque o nosso corpo, ele não é só corpo físico, o nosso corpo, ele é composto de corpo, alma e espírito. A gente tem alma e a gente tem espírito também. Quando você não está, por exemplo, encaixada em você não vai em uma igreja que você gosta, ou você não segue uma religião ou algo que você aprecia, e você está desequilibrado nessa área, então isso traz o desequilíbrio no seu corpo. Então isso é a sua primeira alimentação. Quando essa primeira alimentação está desequilibrada, ela traz insatisfação. E quando ela está equilibrada e satisfeita, a sua própria vida te alimenta, fazendo com que a comida seja secundária e não um refúgio ou um conforto na hora da dor. É isso que eu quero que você entenda. Então a primeira alimentação, ela tem que ser uma alimentação de relacionamentos saudáveis, de amizade. Você tem que estar rodeado de amizades saudáveis. Eu não estou falando que você vai ser amigo íntimo de todo mundo que está na sua vida, mas você vai ter pessoas com que você vai ter mais afinidade, e essas pessoas vão trazer um relacionamento saudável e não um relacionamento tóxico para a sua vida. Você vai estar envolvido em um relacionamento amoroso que você compartilha coisas, que vocês dividem coisas, entende? Então tudo isso, gente, é alimentação, porque é a alimentação do seu corpo, da sua alma, é a alimentação da sua mente, do seu espírito, isso daí. E se essa alimentação ela não tiver completa, vai afetar na alimentação da comida, porque aí você vai ter compulsão alimentar. Você pode ter vários outros tipos de compulsão. Você pode estar usando a comida para substituir ou encher o vazio do que falta na primeira alimentação. Isso pode estar te fazendo comer mais doces e te impedindo de chegar ao peso desejado. Cuide da primeira alimentação. Se você está num trabalho que você não está satisfeito, você está chateado com aquilo, você não gosta do seu patrão, procure outro trabalho, começa a pensar sobre isso, começa a ver as hipóteses do que você pode fazer para melhorar isso. Porque enquanto você estiver debaixo de uma situação de estresse, de cansaço, de nervosismo, a sua mente ela não está funcionando bem, e isso vai afetar na sua alimentação de comida. Por quê? Porque você pode ter compulsão alimentar. Então, por isso que é importante você prestar atenção em todas as coisas ao seu redor. Então, às vezes, essa vontade de comer doce que está sendo compulsiva, ela não é somente uma simples vontade de comer doce. Ela está relacionada com um trabalho que você está insatisfeito, ela está relacionada com um relacionamento entre você e o seu pai que não está resolvido, uma falta de perdão, ou uma situação não resolvida com o seu namorado, com o seu marido, com o seu filho. Entende que tudo isso afeta na sua alimentação. Então, a segunda coisa que eu quero falar é a água. A falta de água envia uma mensagem que você está sedento ou perto de desidratar. Só que aí vai passando essa mensagem e você não percebe. O que acontece? A desidratação. A desidratação pode manifestar como uma fome.
Então, a primeira coisa que você deve fazer quando você tiver esses desejos por doces é beber um copo cheio de água. Porque pode ser que esse desejo, essa vontade louca de comer doce, naquele momento, é o seu corpo dando um sinal de desidratação. Você pode estar com sede. Então, você tem que perceber e prestar atenção nesses pequenos detalhes. Será que realmente eu tô com fome? Eu tomei água hoje? Não, eu não tomei água hoje. Então, o que eu vou fazer? Vou tomar um copo de água. Vou tomar o segundo copo de água. Porque eu posso estar desidratado e aí o meu corpo ele está pedindo doce. Mas não é doce que ele quer. Na verdade, ele está precisando de água. Então, são coisas para você observar e você beber a quantidade de água que você precisa. Verifique a quantidade de água que você está bebendo e se está sendo balanceado para isso não impedir de você chegar no peso desejado. Porque a água é uma das coisas importantes para você chegar no seu peso desejado. Quando o corpo não está hidratado, os órgãos não conseguem funcionar normalmente, do jeito que é para funcionar, eles não conseguem fazer uma autodesintoxicação, então tudo isso vai afetar no seu processo de emagrecimento. E como eu sempre falo, gente, água é a melhor coisa que tem. Não fique inventando coisa para fazer ou para comer. Beba água. A água, ela mata a sede, a água hidrata as suas células, a água desintoxica o seu corpo, a água não tem caloria, a água não engorda. Pelo contrário, ela te ajuda a emagrecer. Qual a quantidade de água que você tem que beber por dia? Você vai pegar o seu peso em quilos e fazer vezes 35 ml. Então, o resultado vai ser a quantidade de água que você está bebendo. Porque pode ser que você não vai beber, o seu corpo pode ser que ele não necessite exatamente de 2 litros de água por dia. Pode ser que ele necessite um pouco mais que 2 litros e pode ser que ele necessite um pouco menos que 2 litros de água por dia. Então, é necessário você saber a quantidade certa de água que você precisa, porque isso daí vai ajudar também no seu processo de emagrecimento e a você controlar essa vontade doida de ficar comendo doce toda hora. Terceira coisa, o que está dentro pode estar saindo para fora, óbvio, né? Frequentemente, desejos que vêm de coisas que você comeu recentemente ou lembranças, tipo comidas que você comeu com os seus pais ou com os seus avós ou comidas que você comia na sua infância. Um bom jeito de você satisfazer esses desejos é uma versão saudável desses alimentos. Então, às vezes, na sua infância, a sua mãe tinha mania, tinha costume de todas as tardes fazer um bolinho de chuva. E aí todas as tardes, você tem aquela vontade assim doida de ficar comendo um docinho e lembra daquele bolinho de chuva, porque é uma memória boa, uma memória gostosa, é algo legal, mas ao mesmo tempo você tem que observar o que eu posso fazer para melhorar essa situação. Eu posso ver uma receita de bolinho de chuva saudável. Se você não sabe nenhuma, lá no meu Instagram tem uma receita de bolinho de chuva. Eu tenho uma receita de bolinho de chuva sem glúten saudável. Entende que você pode procurar uma substituição para um prato ou algo que você comia quando você era criança e que traz uma lembrança boa. Não quer dizer que você não vai comer mais isso. Ou, por exemplo, todos os domingos a sua mãe fazia um bolo de banana e sentava todo mundo na mesa ou assistindo televisão e comia aquele bolo de banana. Então, aquele bolo era bem docinho e aquele tempo em que você dava, assim, todo mundo junto, todo mundo, né, como família, aquilo ali traz lembranças boas e gostosas. Então, o que você vai fazer? Uma versão saudável, com ingredientes melhores. Esse desejo de comer doce, ou seja, o bolo de banana, ele não deve impedir você de chegar ao seu peso desejado. Vença ele reformulando a receita.
Seja criativo. Afinal, boas lembranças nos fazem bem. Cuida da nossa primeira alimentação, que são os relacionamentos. Então isso daí vai te fazer bem, só que da forma correta. É muito importante vocês entenderem a causa dos desejos de comer doce que podem estar te impedindo de emagrecer e ter uma vida saudável. E é isso que nós estamos ensinando aqui. Então, o próximo ponto, que é o quarto ponto, são as estações. O que é isso? Frequentemente, o seu corpo deseja alimentos que estão na estação. Por exemplo, na primavera, as pessoas às vezes têm desejo por alimentos que trazem desintoxicação para o corpo, como folhas verdes e frutas cítricas. No verão, as pessoas desejam comer mais frios, né? Comida mais fria, porque aquele calor, né? Como frutas, coisas cruas, devido àquele calor insuportável às vezes. E no inverno, as pessoas têm a tendência por alimentos mais quentes, alimentos que trazem mais conforto. Esses desejos também estão associados com os feriados. Por exemplo, comer peru e doces no Natal. Então, às vezes, você tem aquela vontade de comer doce em certas épocas do ano. Por quê? Porque aquilo é uma tradição e porque aquilo faz parte da estação. E não me entenda mal. É isso que eu quero explicar para vocês. Não me entenda mal. Esses desejos, de acordo com a estação, são perfeitamente normais. E seria ideal comermos de acordo com a estação. Se o corpo pede coisas mais frias no verão ou se pede coisas mais quentes no inverno, é totalmente ok. Isso é normal, isso faz bem. Só não podemos deixar que isso venha influenciar para atacar nos doces. Aí é inverno, tá muito frio, eu tô dentro de casa, eu tô assistindo televisão, eu tô assistindo série e aí eu tenho que comer um pote de sorvete. Não! Tudo tem que ser feito em equilíbrio. Equilíbrio. Você pode comer um doce quando você está assistindo uma série? Claro que pode, mas isso não pode ser um distúrbio, porque se isso é um distúrbio, isso é uma doença. É algo que está descontrolado. Tudo que está fora do controle está em desequilíbrio e o seu corpo ele precisa estar em equilíbrio. Se o corpo não estiver em equilíbrio, gente, as coisas não vão funcionar, porque o corpo ele é igual uma máquina. Uma coisa depende da outra. Você sabia que um hormônio ele manda sinal para o outro hormônio fazer o trabalho e passar sinal para o próximo hormônio. Então, um depende do outro. E se um para, ele faz uma confusão total lá dentro do seu corpo. Por quê? Porque um não está fazendo o trabalho dele e aí o outro não vai poder fazer o trabalho dele e o do que não está fazendo. Então, isso desequilibra o seu corpo. E nós queremos um corpo equilibrado. Se você deseja perder peso, você precisa ter equilíbrio. Equilíbrio na alimentação, equilíbrio nas coisas que você faz para o benefício do seu corpo. Não deixe esse desejo louco, essas vontades de comer doce, te governar. Lembre-se que você está em um processo de emagrecimento e você tem que estar no alvo, você tem que ter foco, porque se você tiver foco, você vai alcançar aquilo que você está buscando. Quinto ponto, falta de nutrientes. Se o corpo não recebe os nutrientes necessários que ele precisa, ele vai produzir desejos estranhos. Então, falta de nutriente é também uma das causas dessa vontade de ficar comendo doce toda hora. Se o seu corpo está em deficiência de certos nutrientes, quer dizer que ele está o quê? Em desequilíbrio, que foi o que eu acabei de falar. Quando está em desequilíbrio, está em níveis diferentes. Às vezes o seu corpo está precisando mais de vitamina A ou mais de vitamina D, e aí você está com aquela vontade louca de comer doce, mas na verdade é uma deficiência de minerais e de vitaminas. Então você tem que observar isso. O que você está colocando no seu prato? Como tem sido as suas refeições? O seu prato tem sido um prato colorido? Tem sido um prato que tem diversos tipos de alimentos? Porque um prato colorido, cada cor representa um nutriente diferente. A gente não pode comer só verde, a gente não pode comer só vermelho, a gente não pode comer só amarelo, porque o seu corpo precisa de nutrientes, as suas células precisam de nutrientes. E se você deseja emagrecer de uma forma saudável e manter
o seu corpo num peso ideal, você precisa dar os nutrientes necessários para o seu corpo. Então, essa deficiência nutritiva, ela causa desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai causar aquelas vontades de ficar comendo doce o tempo todo. Por exemplo, níveis inadequados de mineral produz desejos por sal. Você sabia disso? Então, os níveis inadequados de mineral produz desejos por sal. E, no geral, a nutrição inadequada, ela produz desejos por formas não nutritivas de energia, como cafeína. Quando você está desnutrido, às vezes, eu não estou falando de uma pessoa que já tem costume normal de tomar café, mas quando você não está nutrido, o seu normal, você vai ter deficiência de energia e vai te fazer buscar por coisas que te trazem energia, mas de uma forma não exatamente correta para o seu corpo, entende? A vontade de comer doces o tempo todo está ligada, por exemplo, à falta de minerais. Vou te dar 2 exemplos aqui. Pode ser, por exemplo, a falta do magnésio. Por exemplo, o magnésio, ele regula os níveis de açúcar no sangue, ele relaxa, além dele ser bom para os ossos também. O magnésio também é usado no seu corpo para regular os níveis de dopamina, que atua no sistema nervoso central e regula algumas das suas emoções, influencia inclusive no seu humor. Então, veja bem, se você está com deficiência de magnésio, provavelmente vai afetar o seu humor. E vai afetar o quê? Vai estar vontade de comer doce. Onde você encontra magnésio? No espinafre, no arroz integral, no salmão, na maçã, na cenoura, no feijão preto, tá? No feijão preto. E entre alguns alimentos que eu tô te dando aqui. Então, a falta de magnésio vai provocar essa vontade de comer doces. Mas também, por exemplo, mesmo que você esteja comendo os alimentos que contêm o magnésio, você ainda assim pode ter uma deficiência de magnésio. Porque hoje em dia, o solo, ele já não produz tanto magnésio como ele produzia há uns 200 anos atrás. Por quê? Porque eles plantam e aí quando acaba aquela colheita, ele já planta em cima e vai plantando e o solo ele não está sendo fertilizado da forma correta e na verdade o solo deveria ficar alguns anos sem plantar antes de plantar novamente, para que ele produza mais magnésio e mais minerais, e as plantas que você plantar naquele solo, elas vão absorver aqueles minerais. Como uma plantação atrás da outra, por causa da demanda, o que acontece? As pessoas, a maioria das pessoas nos dias de hoje, elas têm deficiência de magnésio. Então, mesmo que você coma alimentos que contêm magnésio, você ainda pode ter uma deficiência de magnésio. O que você vai fazer? Você vai suplementar com magnésio, né? Porque é uma forma de você aumentar os níveis de magnésio e não ter essa predisposição de ficar toda hora querendo comer doce por causa de uma deficiência. Outro mineral que também pode estar faltando no seu corpo é o zinco, que nos ajuda a recuperar de gripes, resfriados entre outras coisas. Quando a pessoa tem deficiência de zinco, ela tem uma tendência a ficar querendo comer doce toda hora também. E onde que eu encontro o zinco? O que eu posso comer que tenha zinco? Você pode comer grão de bico, você pode comer amêndoas, carne de boi, tudo isso tem zinco. Mas se você ainda tiver com deficiência, você pode também fazer uso de um suplemento. Gente, lembrando o seguinte, é bom, claro, você consultar um médico e fazer os exames para ver se você tem alguma deficiência registrada, comprovada através de exames, tá? Eu tô falando assim de sintomas básicos, mas assim, é claro que a melhor opção é você procurar. Eu não sou médica e a melhor opção é você fazer o exame e ter a certeza. Mas se você tem vários sintomas, você pode procurar os alimentos que tem aquele mineral, vai comendo esses alimentos. Se você não vê melhora,
vai ao médico, faça o exame para você ter certeza se você está deficiente nesse mineral ou em algum outro tipo de vitamina, e isso pode ser a causa desse desejo louco que você tem e ficar comendo doce toda hora. Então, é importante você saber a raiz, gente. O que eu sempre explico é o seguinte: você não pode curar um machucado só colocando um band-aid. O band-aid, ele é uma solução provisória. Você tem que saber qual é a raiz do problema. Você vai lá e tampa o machucado com band-aid. O que vai acontecer? Você vai cobrir o pus, você vai cobrir aquela ferida, você vai cobrir tudo aquilo ali que, na verdade, você tem que saber qual a raiz. Eu caí, eu machuquei, eu não limpei, eu não tirei as beiradas, eu não passei algo para curar aquilo. Eu simplesmente coloquei um band-aid por cima para eu continuar fazendo o que eu tinha que fazer. E aí, lá na frente, aquele machucado que estava com o band-aid pode cair e virar um problema ainda maior. Então, é importante você saber a raiz. Por que eu estou sentindo dessa forma? Por que eu estou comendo saudável o tempo todo? Eu estou mudando a minha alimentação, eu consegui já perder algum peso, mas eu ainda tenho essa vontade louca de ficar comendo doce toda hora. Alguma coisa está fora do lugar. E aí você precisa saber o que é, tá bom? Então, assim, você precisa descobrir a causa daquilo que está te impedindo. É importante você entender que a falta de nutrientes necessários no seu corpo pode causar a vontade de comer doce e te atrapalhar no processo de emagrecimento. Então, observe, fique atento aos mínimos detalhes. Sexto e último ponto que nós vamos falar aqui sobre o que tá te dando essa vontade doida de comer doce toda hora. Pode ser autossabotagem. Autossabotagem, isso mesmo. Quando as coisas estão indo extremamente bem, algumas vezes a síndrome de autossabotagem acontece. O que é isso? A autossabotagem é quando criamos obstáculos, empecilhos, de forma consciente ou inconsciente, que nos atrapalham na hora de realizar tarefas ou conquistar objetivos. Então, às vezes, de forma inconsciente, você vem um obstáculo que te atrapalha, você mesmo coloca aquele obstáculo que vai te atrapalhar de realizar a sua conquista. Quando vê, já acha que não vai conseguir, seus pensamentos tomam conta da sua mente, você fica inseguro e pessimista. Isso é se auto-sabotar. Você está indo super bem, conseguindo alcançar resultados e começa a de repente você, tipo assim, tá tendo os resultados que você esperava e de repente você começa a se auto-sabotar, desejando alimentos que te jogam para fora, para sair de sintonia, para sair daquilo que você estava totalmente focado. Isso frequentemente acontece por um nível de açúcar baixo e pode ser resultado de fortes mudanças de humor. Então, pergunte-se: se eu continuar seguindo os mesmos padrões, quais as chances de eu vir a alcançar o meu peso desejado para eu ser aquilo que eu espero ser? Se eu continuar seguindo esse padrão de me auto-sabotar, toda vez que eu consigo alguma coisa, eu pego, não quero mais, não consigo e eu vou desistir de tudo. Não! Você está se auto-sabotando e se impedindo de alcançar aquilo que você deseja. Então não faça isso com você mesmo. Reinicie, se determine em você mesmo o que você irá reiniciar na sua vida. Se proponha a novos hábitos de pensamentos. Elimine as falsas verdades que foram construídas e que durante muito tempo orientaram as suas decisões e que podem estar te travando ou te impedindo de alcançar o seu peso desejado. Então, às vezes, você pode estar com mentalidades
que estão aí dentro de você, que foram construídas com falsas crenças, de que durante muito tempo você acreditou nessas falsas crenças, que eu não posso, que eu não consigo, que é difícil, entendeu? Que eu não vou chegar ao peso desejado. E tipo assim, essas crenças limitantes, algumas delas é isso que eu tô falando pra você. Eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Quando você tem essas mentalidades que foram construídas dentro de você, você não consegue ir pra frente. Você precisa refazer essas crenças. Você precisa reprogramar a sua mente. Como que é essa reprogramação? Eu posso, eu consigo. Sim, isso é para mim. Eu vou conseguir, eu já consegui eliminar 2 quilos, eu vou conseguir eliminar mais. Eu já consegui mudar algumas coisas na minha alimentação, eu vou continuar mudando. Entende que quando você reprograma essas crenças na sua mente, você não vai deixar que a autossabotagem tome conta do seu processo. E aí você não vai simplesmente encher a cara de doce, porque tudo tá dando errado mesmo, então eu vou comer doce. Não! Então você precisa descobrir. Eu quero que você reavalie dentro desses 6 pontos que eu levantei aqui, que você se reavalie e veja onde pode estar a raiz desse problema seu. Porque o negócio não é a gente ter o problema, às vezes a gente tem uma noção, a gente ouve um vídeo como esse e a gente não reprograma. Peraí, eu tô falando nisso, é aqui que está o meu problema e o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu vou fazer a partir de amanhã para melhorar isso? Porque você pode, a partir de hoje, a partir de amanhã, melhorar aonde você estiver falhando e corrigir isso daí, porque não é normal. Se você sente vontade de comer doce o tempo todo, alguma coisa pode estar fora do lugar e você precisa saber o que é. Comer doce, ter vontades, isso é ok e é normal e faz bem. Eu não estou falando aqui que você não pode comer doce. Você pode sim. Eu estou falando de uma maneira descontrolada, de uma necessidade diária, de todos os dias e todos os momentos estar comendo doce. Então eu espero que esse vídeo te ajude a identificar onde pode estar a raiz do seu problema